Então eu quero chamar para poder fazer essa palestra na noite o pastor Rodrigo Mocelin, que é casado, pai de 4 filhos, pastor da igreja Resgatar em Guaratinguetá, tem o seu canal no YouTube, que todos vocês conhecem, eu tenho certeza. E que mais? Acho que tem mais coisa, né? Palmeirense, ciclista, jogador de futebol aposentado. Tá jogando aí, tá certo. Então, com vocês aí o pastor Rodrigo. Olá, gente, boa noite. Vamos lá, vamos começar aqui. Salmo 24. O nome da minha palestra eu dei Mente Cristã, mais uma vez. Eu vou confessar uma coisa aqui. Eu e o Diego, um dia nós estávamos lá, não sei na onde, e aí a gente falou sobre fazer um congresso, né? E a gente teve essa ideia. Óbvio que assim, ontem a Ana falou aqui como se eu tivesse alguma participação grande. Eu não tenho nada, para falar a verdade, eu apenas tive a ideia, mas eu e o Diego, na realidade, mas eu não faço nada aqui. Quem faz de fato é o Diego, a Vanessa, a Gaba, a Carol. Então, a Ana não sabia, né? Eu não faço nada, por isso que eu até falei, não quero nem ficar aqui na foto. Eu não sou digno de fato de estar nessa foto aí. Eles que têm organizado e gastado muito tempo. Mas eu lembro que na época até o Diego até tinha falado assim, a gente estava lá, como é que vai fazer e tal. Aí o Diego chegou lá com o nome do congresso, Legado Cristão. Eu fiquei, é que eu não creio que crente fica endemoniado, eu quase fiquei. Eu detestei o nome no dia. E, gente, eu acho que eu estava endemoniado mesmo, porque o nome representa muito daquilo que eu acho que a gente quer fazer, está tentando fazer, e representa muito dessa minha palestra, ministração de hoje aqui. Vamos lá. Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Deus é o Senhor sobre a natureza, mas Ele também é o Senhor sobre a sociedade. Tudo o que existe para a glória de Deus. A Bíblia, nós temos sido ensinados ao longo dos últimos anos que a fé cristã, que a palavra de Deus, ela é algo que tem a ver exclusivamente com a Nova Jerusalém, com os céus, mas não tem nada a dizer sobre a terra. Nada a dizer. Fomos convencidos de que sobre como ser salvo, a Bíblia tem algo a dizer, mas ela não tem nada a dizer sobre ciência, política, arte. Christopher Reeve, ator que interpretou Superman, disse o seguinte um dia, pode colocar. Quando questões de política pública estão em debate, nenhuma religião deve ter um lugar à mesa. Os ímpios nos expulsaram da mesa, mas agora os pastores também estão. Os pastores também acreditam, boa parte da cristandade acredita, que nós não devemos ter lugar à mesa. Por exemplo, pastor, prega o evangelho, pare de falar sobre política. Ora, se eu não ensinar sobre política para os nossos jovens, quem vai ensinar? É aquele professor maconheiro lá. É ou não é? Quem? A Janja? Pastor, pregue o evangelho, pare de falar sobre psicologia. Está vendo? Eles acreditam que a Bíblia não tem nada a dizer sobre várias e várias esferas da existência humana. Eu um dia conversava com o deputado Gilberto Nascimento, pai do vereador, que foi o grande responsável para a gente estar aqui, óbvio, Deus que foi, mas usando o vereador. E aí ele me dizia o seguinte lá em Brasília: pastor, quando eu lancei minha candidatura, há, sei lá, acho que uns 30 anos, mais ou menos, ou mais, eles julgaram que eu caí da fé. Olha a perspectiva. Eu sei que essa você já não tem mais, mas até bem pouco tempo você também achava isso. Eu achava isso.
E aí, nós não ocupamos espaços. E esses espaços foram ocupados por alguém. Por quem? Pelo um cara lá com cabelinho de coque que fala todes, amante de planta. Nós tivemos alguns avanços em relação a essa perspectiva de que a fé cristã deve abranger toda a realidade. Por exemplo, mais e mais candidatos cristãos. Muitos de vocês estão aqui e sabem que a educação não é neutra, por exemplo. Muitos de vocês sabem disso. Agora, nós precisamos avançar ainda mais e entender que nada é neutro. Nada é neutro. O Estado não é neutro. Se Cristo não for soberano sobre o Estado, alguém o será. Se Cristo não for a base sobre a qual o Estado se assenta, haverá uma outra base. E será uma base anticristã. Porque aquele que não é por mim é contra mim. Em relação à arte, o direito, em relação a todas as coisas. Tudo tem uma filosofia por trás. Deixe-me dar um exemplo simples. Estou lá, sentado com o engenheiro para discutir um projeto. E aí ele solta assim, do nada. Porque tem que ser bonito e ter função. Aí eu falei, uma ova. Mas, não, engenheiro lida só com números. Você não percebe que isso aqui é uma filosofia? Que o engenheiro também é regido por uma filosofia? Isso é uma filosofia que tem muito a ver com ateísmo. Pode colocar. Pode colocar por aí. Isso. O arquiteto Louis Sullivan disse que a beleza na arquitetura, e por implicação nas outras artes, surge quando a forma segue a função. Ou seja, só é belo se for útil. Note como você acredita nessa bobajada. Só é belo se for útil. O que você faz muitas vezes quando você vai construir uma casa? Se tem lá um jardim, você já taca concreto, porque o jardim é inútil, você diz. Não tem planta mais. Vejam as casas, são caixotes horríveis, feios. Aquela coisa reta. Por quê? Porque para eles só é belo se for útil. Porque note as construções antigas. Você vê ali nas construções várias coisas inúteis, bordados. Aquilo ali não sustenta a construção. Se você tira aquilo, a construção continua de pé. Aquilo é inútil. Por quê? Porque só é belo. Está vendo? Essa é a perspectiva deles. Esse seria o pressuposto para efetuar juízo de beleza. Utilidade. Utilidade. Mas você se lembra como Deus fez o mundo? Quando Deus cria as árvores, Ele cria dois tipos de árvore. Uma para alimento e outra agradável à vista. Qual era a função daquela árvore? Apenas ser bela. Essa era a função dela. Veja o que Picasso disse, pode colocar. A arte não evolui por si mesma. As ideias das pessoas mudam e com elas o seu modo de expressão. A arte não é feita no vácuo, no nada. Filosofias regem a arte. Filosofias regem todas as coisas. E se a filosofia não for cristã, será algo que é inimigo da fé cristã. Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são quase todas as coisas. Não é isso, não? Não, né? Mas é assim que você lê. Não é assim que quase todos os pastores deste país leem? É assim. É exatamente assim. Coloca lá a frase de Francis Schaeffer, por favor. O cristianismo é a verdade concernente à realidade total. Porque Provérbios declara, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O texto não diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria religiosa, mas o temor do Senhor é o princípio sobre toda a sabedoria, sobre todos os saberes. Como Paulo fala em Colossenses 2,13 também, que em Cristo estão ocultos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Cristo. Entretanto, muitos cristãos deixaram de acreditar nisso. E a Bíblia deixou de ser a fonte epistemológica. Não é mais a Bíblia que confere os pressupostos para que possamos desenvolver conhecimento em qualquer área. Isso, até os pastores mais bíblicos deste país pensam assim. Eu não vou poder desenvolver isso, mas por que você acha que tantos pastores acreditam na psicologia? É porque eles não têm a perspectiva correta. Eles não têm uma cosmovisão correta. E até os pastores mais bíblicos acham isso. Não tem nada demais. E eu sei, você também às vezes acha ainda, você está errado.
Completamente errado. A Bíblia deixou de ser a fonte última de autoridade. Agora, a ciência se tornou a fonte última de autoridade. O critério pelo qual nós julgamos todas as coisas, inclusive a Bíblia. O nosso mundo hoje é ateísta. Até aqueles que não são ateístas pensam por meio de estruturas ateístas. É assustador. Nesse mundo ateísta, a religião é uma ilusão, a religião é uma fraude. É uma fraude completa. Como perdemos a mente cristã? O que é mente cristã? É aquela que enxerga toda a realidade por meio da ótica de Cristo. Quando aceitamos que nos colocassem para fora da mesa? E é sobre isso que eu quero falar um pouco. E deixe-me dar um passo atrás e falar um pouco de história. Pode colocar lá primeiro. Uma breve história da mente cristã, ou como a mente deixou de ser cristã. Houve um movimento terrível chamado iluminismo, que na escola do seu filho é ensinado como algo maravilhoso. O iluminismo não significava que todos aqueles que conceberam o iluminismo eram ateus, mas muitos deles eram. Eles rejeitaram a Bíblia, a revelação, como fonte de conhecimento. E passaram a ter a razão como fonte última de autoridade. O iluminismo pariu a Revolução Francesa, que tem seu marco na queda da Bastilha em 1789. Lá, eles foram tirando tudo que lembrava Deus. Substituíram até o calendário para que as pessoas se esquecessem que domingo era o dia do Senhor. E retiraram Cristo e colocaram lá uma estátua, a deusa da razão. O movimento teve tanta perspectiva ateísta que Robespierre, um dos líderes da Revolução, ousou mencionar Deus em uma reunião entre os jacobinos, entre os revolucionários. E quando ele assim o fez, ele quase apanhou. Um jornal descreveu assim a ousadia de Robespierre. Ele teve a ousadia de falar de Deus entre os revolucionários. Ora, com o tempo, pegaram as ideias de Newton para confirmar a sua visão de mundo. Newton via o mundo como uma máquina, como um relógio. Um relógio, por conta de toda a sua complexidade, fruto de engenharia complexa, você tem que olhar para o relógio e dizer, cadê o relojoeiro? É uma dedução lógica. Essa era a perspectiva de Newton em relação ao universo, ser uma máquina. Para ele, essa máquina extremamente engenhosa, complexa e afinada, tinha que ter um projetista, tinha que ter um engenheiro. Por isso Newton disse, pode colocar, o belíssimo sistema do Sol, de planetas e de cometas, só pode ter originado do desígnio e domínio de um ser inteligente e poderoso. Mas é impressionante como que lá na escola do seu filho, eles usam Newton para refutar Deus. Mas Newton escreveu talvez mais sobre teologia do que sobre ciência. Ele era profundamente devoto, profundamente cristão. O que aconteceu? Como pegam Newton e fazem isso com ele? Eles, os seguidores lá de Voltaire e tantos outros, os iluministas, esvaziaram as ideias de Newton. Ficaram com a ideia do relógio, como se o relógio e suas leis foram intrínsecas. São leis imanentes. Ali, elas mesmas se criaram elas mesmas. É como se o barro tivesse feito a si mesmo. E agora, a matéria é autônoma. Ela existe por si só, sem nenhuma intervenção do divino. E para eles não apenas isso, nem existia o divino. A matéria é o seu próprio Deus. E isso é uma espécie de panteísmo, que já é doutrina velha. Mas é. Para eles, então, o relógio não foi projetado. As leis que fazem o relógio funcionar são intrínsecas a eles, não imposta por outro. Nascem com o relógio. Então, essa visão de mundo de Newton, materialista, se tornou o pressuposto pelo qual todo conhecimento seria desenvolvido. Se o materialismo é ateísta, logo Deus é uma ilusão. Deus é uma fraude, a religião é uma fraude. Essa seria a perspectiva. E aí, olha que coisa interessante. Um professor um dia, no primeiro dia de aula, faz um quadro, faz um desenho no quadro. De um lado, um cérebro. Do outro, coração. Aí no lado do cérebro ele diz, aqui é o lugar
da ciência. No lado do coração ele diz, aqui é o lugar da religião. O que ele está dizendo é o seguinte, a ciência é verdade objetiva. A religião não. Ela não é verdade objetiva. A religião é uma ilusão, mas vocês precisam dela para conferir significado à vida de vocês. Então, inventem suas religiões. Por isso a ideia, você vê a Rede Globo, você vê esse mundo moderno, vocês podem ter as religiões que vocês quiserem. Por quê? Porque para eles todas são falsas. Todas são falsas. Mas vocês precisam de uma religião para ter significado na existência. É o que o filósofo existencialista Albert Camus disse. Vocês cometem suicídio intelectual ao inventar Deus para conferir propósito à existência de vocês. Vocês não precisam disso. É o que ele vai escrever no seu livro, O Mito de Sísifo. Então, essa é a perspectiva. A religião não é conhecimento real. A religião é uma ilusão. Nós permitimos que vocês tenham a sua ilusão, simplesmente para que vocês não se matem depois que vocês ficam 2 horas no trânsito. É só isso. Mas não é verdade objetiva. Nancy Murphy, pode colocar, do Seminário Teológico Fuller, disse o seguinte: os cristãos e os ateus têm de abordar as questões científicas em nossa era sem invocar um Criador. Ora, rejeitar Deus não é neutro, é uma posição. A Bíblia, então, se torna um mundo de conto de fadas. Eles não dizem, na Bíblia de vocês, tem lá, cobra que fala. Olha aí, que absurdo. Ué, mas vocês, da ameba, vocês surgiram. Olha aí, vocês têm muito mais fé. Mas, a partir dessa perspectiva, desse novo pressuposto epistemológico, dessa nova fonte de conhecimento, tudo mudou. Aquilo que a ciência diz é verdade absoluta. Aquilo que a Bíblia diz não é mais. E até os pastores mais bíblicos começam a interpretar a própria Bíblia a partir da ciência. Se a ciência diz 2 mais 2 igual a 5, o que os pastores começam a fazer? Se a Bíblia diz que 2 mais 2 dá 4, eles já começam a usar fralda, já começam a borrar a calça. É o que eles fazem. Eles fazem isso, por exemplo, em relação ao Gênesis. Fizeram em relação ao darwinismo, quando o darwinismo surgiu. Ainda fazem hoje em relação ao Big Bang, como o professor Marcos explicou aqui. Espera aí, é incompatível. O darwinismo é incompatível com Gênesis, completamente incompatível. Mas se a ciência é a fonte última de autoridade, nós precisamos dar um jeito nisso. E de início eles fazem o seguinte, Gênesis não é literal. Essa é a primeira abordagem. Gênesis não é literal. Mas depois eles partem para uma segunda abordagem. Gênesis está errado mesmo. É o liberalismo teológico. A crença de que a Bíblia, ela tem erros. De que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus em sua totalidade, mas ela contém a palavra de Deus. De onde você acha que veio a perspectiva do liberalismo teológico? Em muito dessa perspectiva em que o materialismo se tornou um Deus. E a Bíblia começou a ser julgada a partir do materialismo. Como assim? Ora, agora só existem as leis inflexíveis da natureza. E elas sempre funcionam assim. Não há um senhor que governa a natureza, que controla o relógio. Que, se quiser, pode fazer com que um ponteiro rode do avesso. Não existe isso. As leis são inflexíveis. Com essa perspectiva, os milagres não podem existir. Não podem existir. E isso dá explicação do porquê surge o liberalismo teológico. Por exemplo, o Mar Vermelho. Como esses pastores que passaram a acreditar nisso, enxergavam o Mar Vermelho? Porque foi um milagre. Moisés toca na água, 2 colunas se abrem, diz o texto bíblico. O povo de Israel passa pelo mar, seco agora, e depois o exército de Faraó vem por trás. E o mar se fecha e eles morrem afogados. Mas aí, olha que coisa, como os pastores, para adequar a Bíblia à ciência, o que eles começaram a dizer? Não, tem uma explicação científica para isso. Tem uma explicação científica.
Não, de fato, não aconteceu isso aí desse jeito, mas veja bem, o mar se abriu mesmo, porque há uma explicação científica. Em um dado momento do ano, naquela região, a água escoa. Aí abriu-se um vale. O problema dessa interpretação é como conciliar com o exército de Faraó que foi engolido depois. Não dá. Então eles fazem essa interpretação inicial, dá um jeito aqui, aí depois eles negam mesmo. Não, é verdade, a Bíblia está errada. A Bíblia está errada. Agora você fala, não, em relação a isso, pastor, a gente não tem tantos pastores ainda falando assim no Brasil. Não, já tem. Já temos pastores com a coragem de falar que a Bíblia tem erros. Alguns outros não chegam ainda, de maneira tão explícita. Mas eles estão querendo reescrever a Bíblia, atualizar a Bíblia, não é? O Kivitz é um deles. Agora, quer ver? Como que há um monte de pastores ainda hoje, e de cristãos, que eles não creem na Bíblia como fonte última de autoridade. Aquilo que a ciência diz deve ser o padrão pelo qual eles julgam a Escritura. Não é mais a Bíblia a rainha dos saberes, não é mais a teologia a rainha dos saberes, mas é a ciência natural a rainha, e ela que julga todas as coisas. Quer um exemplo? Ansiedade. Ansiedade. O texto bíblico é claro, ansiedade é falta de fé. Daniel Berger, o doutor Daniel Berger, disse o seguinte, põe lá, por favor. Se Deus declara que o comportamento é moralmente errado, tal comportamento não é causado por defeitos genéticos, produtos químicos defeituosos, cérebros disfuncionais ou circunstâncias difíceis. Se a Bíblia diz isso é errado, é errado. Mas, o que os pastores fazem? Não, dizem agora que tem a ansiedade e transtorno. E eles têm medo de falar, sabe por quê? Eu podia ter colocado ali. Me mandaram agora um vídeo de um cara com muito ódio de mim. Me chamou de pastor de Araque, demoniado. Porque eu falei que depressão não é doença. E aí ele fica muito nervoso. É claro que eles ficam nervosos, porque se eu estou certo, eles são fracos, é isso que eles são. Eu não estou negando a tristeza. Mas eu estou dizendo que não é normal que alguém entre no quarto e não queira mais sair, porque Provérbios declara, se no dia da angústia você se mostra fraco, a sua força é pequena. E ainda que fosse verdade, eu estou doente. Provérbios também declara, o espírito firme sustenta o homem no dia da enfermidade. Antigamente, se esperava que os homens fossem fortes na hora da dificuldade. Hoje, os homens veem as pessoas fraquejando e eles dizem, que lindinho, o seu pai acabou de morrer. E você entrou no quarto, que lindinho, que coisa linda. A minha esposa recentemente perdeu o pai, que ele se enforcou na garagem de casa. Numa segunda-feira, foi para a casa dos meus pais, na quarta-feira eu disse para ela, eu não vou te ajudar em nada. Levante-se e vá caminhando sangrando, sabe por quê? Porque você tem 4 filhos, você tem a mim, e nós precisamos de você. Levante-se. E é assim que eu tenho ajudado milhares, literalmente, milhares de pessoas. Mas os pastores não têm feito mais isso. Por quê? Porque a ciência diz outra coisa. Ansiedade, tristeza profunda se resolve com droga, não mais com fé. Ansiedade não é mais falta de confiança. Percebe? Percebe como isso está em quase todos os lugares? Em quase todas as igrejas, até nas mais bíblicas. Alguns pastores chegam até a dizer, não, peraí, tudo bem, pastor, então tem ansiedade pecaminosa, que é a que a Bíblia declara, e tem ansiedade patológica. Só que o próprio DSM, a Bíblia da psiquiatria e da psicologia, sabe e declara que não tem marcador biológico para ansiedade. E aí você pergunta para os pastores, pastor, então fala para mim, qual é a ansiedade que Deus dá conta de lidar e qual é a ansiedade que Jesus é incapaz? Eles não sabem diferenciar. Por quê? Porque não existe duas, só existe uma. Só existe uma. Mas, se a ciência diz, ela é fonte última de autoridade. E por isso, eles vão ser envergonhados a cada dia mais. Lembra? Lá no passado, o darwinismo surge e ele vai se estabelecendo e moldando totalmente a cosmovisão. Sim, ele não foi apenas um pressuposto científico, porque tudo tem implicação. Tudo tem. E aí, para o darwinismo ser correto, você tem que encontrar um ser intermediário. Então está aqui, o primata. E aqui está você. E no meio disso, milhões de seres intermediários. Milhões. E assim, por dedução lógica, deveriam existir milhões de seres intermediários nos registros fósseis. Mas você não encontra um. Como disse Chesterton,
é o elo perdido, né? É interessante que eles sabem tudo do elo perdido, mas está perdido, mas é engraçado. E aí, surgiu lá, por exemplo, o homem de Piltdown e tantos outros. Aqui, ó, isso aqui é a prova da evolução. Tá vendo aqui, ó? Meio tia Chita, meio Dilma, tá aqui, ó. Aqui. Tá aqui, ó. 30, 40 anos, essas fraudes ficaram expostas em museus, foram proclamadas pela mídia, está aqui a prova irrefutável da evolução. Depois de 40, 50 anos, os cientistas mesmos, eles mesmos, entenderam, era fraude total. E aí o pastor lá de trás, que borrou as calças, como é que ele fez? Aí ele teve que de novo pedir desculpa. Agora o pastor que ficou crente na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Afinal de contas, meus queridos, há quase 300 citações de Jesus sobre o Antigo Testamento, dizendo que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Por exemplo, ele diz que nenhum tio da lei vai passar. O que Jesus está dizendo, seu analfabeto Kivitz? O que Jesus está dizendo? Que a Bíblia é certa em tudo, nos mínimos detalhes. Vocês creem que Jesus é Deus ou não? Eu não conheço gente que ressuscitou dos mortos, não. Ele levantou lá da tumba. Ele é a vida, ele é a ressurreição e a vida. Ele é Deus. E ele disse que a Bíblia é a palavra de Deus. Você nem precisa entender muito não de linguística, de teologia profunda. Se você sabe que Jesus é Deus, ele está chancelando, ele está dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. E o Novo Testamento é simplesmente os escritos de seus apóstolos, que Jesus revelou a eles mesmos. A Bíblia é a palavra de Deus. Em relação a todos os saberes, são imperfeitos. Contra fatos não há argumento. Mentira! Os fatos precisam ser interpretados. Até o século XIX, o mundo científico acreditava na teoria da biogênese, que de um pedaço de roupa podre surgiria vida. A comunidade toda acreditava nisso. Está vendo? Tinha um fato, e eles interpretavam o fato de maneira incorreta. A filosofia é a perspectiva humana sobre as coisas. Mas a teologia, a Bíblia, Deus, é Jesus dizendo como as coisas de fato são. Não é Jesus interpretando a realidade, é Ele dizendo como a realidade é. Por isso a Bíblia tem que ser a fonte última de autoridade. E nós devemos voltar a ter uma mente cristã que entende isso. A Bíblia é a verdade sobre todas as coisas. Vocês viram que esses dias saiu um vídeo aí dizendo, acho que foi aqui no Brasil, sei lá, que um peixe engoliu o homem. Aí pastores vieram todos felizinhos. Agora eu creio em Jonas. Agora eu creio. Vocês já viram aquela história do menininho? É um meme que tem aí, né? O menininho falando sobre isso. Professora, acho que o menininho está lá brincando com a professora, sei lá o quê, aí surge o assunto de Jonas, e aí a professora fala isso, né? Jonas, é óbvio que um peixe não pode engolir um ser humano, e não sei o que lá. Esse meme é famoso, né? O menininho fala, professora, isso aí não é possível. A professora diz, isso não é possível, menino, isso não é possível. Acho que o menino fala alguma coisa assim, né? É claro que é possível, a senhora é que vai para o inferno, alguma coisa assim, né? Ele fala, é um meme muito famoso, né? Mas olha que coisa interessante. Se a Bíblia declara que Jonas engoliu o peixe, é verdade. Por que não? Você acha que é difícil? Para o ser que criou todas as coisas, ex nihilo, ele fez todas as coisas a partir do nada. Fazer com que o peixe seja engolido por Jonas, por que não é possível? Ele faz o que ele quiser. Ele tem todo o poder em suas mãos. Essa é a perspectiva cristã. Esse é o pressuposto cristão. E é assim que nós julgamos toda a realidade. Essa deve ser a nossa perspectiva. Segundo, a fé cristã como base da ciência. Eu coloquei da ciência, mas da sociedade, enfim. A ciência é neutra? Não é. Como ensinam isso, não? Como até os pastores mais bíblicos dizem isso, a ciência é neutra, ela é neutra. Não é. Antes da ciência tem uma filosofia. A ciência não é a observação dos fenômenos naturais, portanto, ela parte do pressuposto de que é possível conhecer. Para o hinduísmo, a matéria é uma ilusão. Platão chamou o mundo material de mundo das sombras, de mundo da ilusão. Acho que eu até falei um pouco sobre isso ontem. No livro Fédon, Platão, ou Sócrates, porque os dois se misturam, Sócrates diz, o objetivo da filosofia é conhecer a verdade. Mas, temos que confessar, não é possível, enquanto estivermos aqui, neste mundo, neste corpo. Eles tinham, portanto, uma perspectiva cética.
Sócrates era muito cético, tanto que a frase mais famosa dele é qual? Só sei que nada sei. No livro A República, Platão coloca Sócrates para dialogar com os filósofos. E os filósofos fazem assim, eles apresentavam uma perspectiva sobre a realidade. E aí Sócrates respondia, tem um ponto falho aqui. E como se encerrava o debate? Com todos dizendo, está errado, o argumento está errado. E Sócrates, qual é o verdadeiro? Não sei. Não sei. É tipo o Chicó lá, não sei. Lembra? Eu não sei. É assim. Eles eram céticos. Ora, veja, se você não tem fé na possibilidade do conhecimento, como é que você faz conhecimento? Desenvolve conhecimento? Não dá. Demócrito, como eu disse ontem, dizia que os sentidos não são confiáveis. Ele dizia, está vendo, quando vocês estão saudáveis, a comida tem um sabor. Quando vocês estão enfermos, a comida tem outro sabor. Está vendo, os sentidos não são confiáveis, dizia Demócrito. Faz sentido procurar conhecer o mundo se você não acredita que isso é possível? Se você tem esse pressuposto cético, é óbvio que não faz sentido. O cientista e historiador Alfred North Whitehead disse o seguinte, a fé na possibilidade da ciência veio antes da ciência, e isso veio da fé cristã. E eu vou te contar uma coisa. Eu estudei e ainda estudo filosofia. Não porque eu preciso, vocês têm algo que Cristo não deu. Eu preciso estudar para refutar esses caras. Mas eu lembro que houve uma época da minha vida que eu estava profundamente triste. Uma angústia profunda. Porque esse é o espírito dos filósofos. De eu não sei. Eu não sei. E eu comecei a reparar que eu também estava desesperado. E aí, noites sem dormir. Porque eu falava, é verdade, os sentidos, não sei se dá para confiar plenamente neles. Eu lembro um dia eu estava viajando, estava lá em Manaus. Aí lá de cima eu vi o rio. E ele tinha um formato. A gente se aproximou, tinha outro formato. Aí eu falei, tá vendo, os sentidos não são confiáveis. E eu estava profundamente angustiado. E aí, eu me lembrei da Escritura. Eu lembrei da minha fonte última de autoridade, Cristo. Ele disse o seguinte, conhecereis a verdade. Opa, então é possível conhecer. E Ele é Deus. E foi Ele que me salvou. Eu tendo Ele como fonte última de autoridade. A ciência é a observação, certo? Vamos observar então. Tá bom. Se eu falar para você aqui agora, então observe. Aí você vai perguntar, o quê? Eu devo procurar pelo quê? E se eu disser, procure por padrões. Opa! Esse é um pressuposto, isso é uma filosofia. Existem padrões na natureza? Muitos homens e filósofos acreditavam que não. Principalmente por conta de suas crenças distorcidas em Deus, eles acreditavam que não havia padrões. Por exemplo, pense em culturas em que eles acreditavam em vários deuses. Cada deus dominava uma área e tinha suas leis próprias. Mas a crença cristã de um só Deus, absoluto sobre todo o universo, com suas leis que abrangiam todo o universo, dá um pressuposto diferente. Você pode então procurar por padrões. Mas na outra perspectiva, de vários deuses, tudo muda. Tudo muda. Então, antes da ciência, vem uma filosofia. Sempre houve e sempre há uma filosofia por trás da ciência. Se não for a teologia cristã, será qualquer ídolo. Copérnico, Galileu, Descartes, Newton. Pode colocar lá. Todos esses homens que eu citei não estavam apenas realizando investigações científicas, mas também reagindo às ideias metafísicas, ou seja, filosóficas do mundo. Isso é interessantíssimo. Quando você lê sobre Darwin e você vê os comentários, mesmo daqueles que são favoráveis a Darwin, é impressionante como que ele diz isso aqui, ó. Ele deu uma nova concepção sobre o mundo e sobre quem somos. Está vendo? Oh, não, ciência é uma coisa neutra. Não. A perspectiva darwinista revolucionou a existência como um todo. Você precisa de pressupostos, uma base primária, antes da ciência e de qualquer outra coisa. A fé cristã deu esses pressupostos corretos para que a ciência se desenvolvesse no Ocidente. Esse texto eu citei ontem, mas pode colocar ali de novo. Nancy Pearcey. Foi a teologia moderna que deu à luz a ciência moderna. Como eu disse ontem, por que vocês acham que 65% dos ganhadores de prêmio Nobel são cristãos? Não é que eu estou dizendo, gente, que Newton e Kepler e todos os outros fizeram ciência apesar de serem cristãos.
Eu estou dizendo que eles fizeram ciência justamente porque eram cristãos. A fé cristã deu a base correta para que eles fizessem a investigação e fossem no caminho correto. Eu vou dar alguns exemplos. Vai, só um, vai. Kepler rejeitou 2000 anos de uma cosmovisão, de uma cosmologia totalmente aristotélica e platônica. Platão acreditava em Deus, mas para dele Deus era o demiurgo, que ele inseriu algumas ideias na matéria, mas a matéria tinha poder de resistir a essas ideias. Por conta desse pressuposto platônico, os gregos esperavam um certo nível de imprecisão na natureza. A natureza deve ser imprevisível mesmo, não deve ser exata. Por quê? Porque a matéria pode resistir às ideias de Deus, às leis de Deus. Kepler, crendo em um Deus absoluto e preciso e perfeito, dizia, não pode estar certo isso. E foi com base nesse pressuposto que ele observou a diferença de 8 minutos, percebeu a diferença de 8 minutos entre a observação e o cálculo da órbita de Marte. E para os outros era normal essa imprecisão, para ele não. E foi com base no pressuposto cristão de um Deus único e absoluto que ele teve fé para investigar em procurando uma outra alternativa. E assim revolucionou a ciência, partindo de um pressuposto cristão. O cristianismo, ele deu essa base para o desenvolvimento da ciência. Nem todos eram cristãos, mas como Nancy Pearcey explica, até aqueles que não eram cristãos existiam com base em uma estrutura de pensamento cristão. Eu vou dar um exemplo do que isso significa. Meu avô não era cristão, mas meu avô deu beijo na minha avó no dia do casamento, meu avô teve vários filhos, e meu avô ficou com a minha avó até o último dia de sua vida. Mas ele não era cristão. Mas havia uma estrutura cristã e havia mais valores cristãos na sociedade que moldavam até os ímpios. Eu não estou dizendo que ele se converteu e que ele era crente por isso. Mas essa estrutura moral cristã influenciava o meu avô, que nem cristão era. É basicamente isso também que Nancy Pearcey declara. Que até aqueles que foram se afastando da fé cristã, eles ainda tinham alguns elementos cristãos que davam a estrutura correta para que eles desenvolvessem conhecimento. É isso que eu estou dizendo, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É a base do conhecimento. E não apenas foi a base, como também foi o fim. A fé cristã não apenas deu o fundamento epistemológico para a ciência, mas a motivação final. Como assim motivação final? Os cristãos entendiam que ao estudar a natureza, eles estavam glorificando a Deus e obedecendo a ordem que Deus deu a eles em Gênesis. Dominem sobre a natureza. O que Deus está dizendo em Gênesis? Façam ciência. Conquistem o mundo. Subjuguem a terra, conheçam. Com base nisso, eles tinham motivação para estudar durante anos, sem ter nenhum resultado aparente de início, mas eles tinham fé. E por crer que eles serviam a Deus, ao estudar a natureza, eles tinham fé, mesmo diante de seus inúmeros e inúmeros fracassos. Isso tudo vem principalmente com a reforma protestante. Estudar a natureza e compreender o Deus que criou o universo, tudo isso fazia parte dessa perspectiva cristã. Veja o que Kepler disse. Põe lá. Pode colocar isso. A ciência, ao próximo. Kepler. Graças te dou, é esse mesmo. Graças te dou, Criador e Deus, pois tu me concedeste esta alegria em tua criação, e me alegro nas obras das tuas mãos. Vê, pois, que completei o trabalho para o qual fui chamado. Aqui a palavra chamado, que é vocação, do latim vocare, chamar. Mas por quem? Chamado por quem? Por Deus, para executar uma missão. Nele usei todos os talentos que tu concedestes ao meu espírito. Lembra de Bach, o maior músico de todos os tempos? Luterano? Até os católicos reconhecem isso. Lembra que encontraram lá uma partitura dele? Ou melhor, tinham dúvida se era dele ou não. Uma música lá escrita. Tinham dúvida se era dele ou não. Mas aí, quando viram lá embaixo, só lhe deu glória, disseram, é dele. Ele fez arte para a glória de Deus. Tudo foi feito para a glória de Deus. Ou pense em mais um exemplo, para a gente encerrar. Vocês estão cansados, quer ir embora? As sociedades. Você olha para trás e nota que as sociedades que foram fundamentadas em Cristo, elas tiveram resultado, elas foram prósperas e livres, poderosas.
E as outras não, afinal de contas, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Francis Schaeffer escreveu um livro chamado Como Viveremos e tem um documentário muito bom no YouTube. Põe o seu moleque para assistir lá. E ele compara duas sociedades, a França e a América. Ele mostra a Carta de Direitos dos franceses e diz o seguinte: tem muita coisa boa aqui, que até nós cristãos até concordamos. Mas como pode? A Revolução Francesa, ela destruiu a França, acabou com a França, prometia liberdade, igualdade. Em um ano, a Revolução Francesa matou mais gente do que a Inquisição Espanhola em décadas, em séculos. Abriu caminho para o ditador Napoleão Bonaparte e a França nunca mais foi a mesma. Arrebentou com a sociedade. E tinha lá direitos, falava dos direitos do homem, e algumas coisas até boas, como Francis Schaeffer declara. Mas aí Francis Schaeffer explica, mas não tinha base para sustentar esses direitos. Não tinha base. Pense, por exemplo, quando eu falar assim para você, você não pode ser morto. Por quê? Por que eu posso dizer isso? Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa perspectiva muda tudo. Mas e se você é apenas um amontoado de moléculas, nêutrons, prótons e elétrons? Aí você é apenas sangue, carne e osso. Tudo muda. Tudo muda. Se não existe Deus, você não tem nem direito. Quem dá direito para você? O Estado? O Estado pariu você? Nem existe a ideia então de falar em direitos se Deus não dá sustentação para esses direitos. Foi isso que Francis Schaeffer explicou. A França não tinha uma base, uma fonte última de autoridade para garantir esses direitos. Não tinha um ser transcendental, absoluto, dizendo, é assim. Não havia. Já nos Estados Unidos, a coisa foi totalmente diferente. Nem todos que fizeram a Declaração de Independência Americana eram de fato cristãos, como Thomas Jefferson, por exemplo. Mas todos viviam em um contexto de consenso cristão que gerou aquele país. Nós sabemos daqueles cristãos puritanos reformados que saíram da Inglaterra e foram para o Novo Mundo. Para quê? Para adorar a Deus em liberdade. Essa era a perspectiva deles, de fazer uma nova Jerusalém ali. Eles entendiam que a fé cristã devia abranger a sociedade de modo geral. E como Francis Schaeffer explica, põe lá. Pode pôr, próximo. Muitos homens que emolduraram a Constituição dos Estados Unidos não eram individualmente cristãos, mas o que eles construíram embasava-se na reforma através da tradição da Lex Rex, que foi de Samuel Rutherford, um protestante. Lex Rex, ou seja, a lei é o rei. A lei é a fonte última de autoridade, cuja qual vai julgar todos. E isso é espetacular. Isso é espetacular. Por quê? Sempre foi assim na perspectiva cristã, até lá no Israel antigo. Quem era a lei maior? A Bíblia. Eles tinham uma monarquia, que a monarquia já é uma queda. Eles tinham uma monarquia, mas constitucional. A Bíblia era o rei. E todos deviam se submeter à Bíblia, inclusive o rei. Tanto é que Natã vai na cara de Davi e fala, você desobedeceu a lei. A lei era o rei. Mas não havia isso na França. Não havia. Não havia Deus para sustentar. O segundo presidente americano disse, nós temos uma Constituição que só serve para um povo religioso, que crê em Deus. Alex de Tocqueville, católico, foi para morar nos Estados Unidos para entender por que aquela nação era tão rica e próspera. E ele disse o seguinte, põe lá. Na América, é a religião que leva as luzes, é a observância das leis divinas que conduzem o homem à liberdade. Que conduz o homem à liberdade. Sempre foi assim, é história. É história pura. Por isso, disseram-me que pode ter algum esquerdista infiltrado para eu tomar cuidado, né? Cambada de safado vocês são. Cambada de safado. Seus mentirosos. Porque vocês viram, né, que fizeram um jornal mequetrefe aí? Ah, vocês querem dominar a cultura. Sim. Sim, queremos ter o nosso espaço. Vocês têm, não têm? Por que nós não podemos ter? Vocês têm, baseado em seus líderes, aqueles maconheiros, aqueles bandidos, aqueles ditadores. Por que nós não podemos entrar no debate com base no homem que levantou da tumba? Por que não? E tem mais. O que a gente precisa é saber disso e ter
deixar de ter vergonha do Evangelho, de que a Bíblia é a palavra de Deus. E ter coragem. Porque você lembra que no Antigo Testamento havia a profecia de que um descendente de Davi vai sentar no trono e o seu reino vai ser para sempre. Lembra disso? Você lembra que um dos títulos messiânicos era filho de Davi? Uma interpretação, e eu acho que essa é a correta, é que Jesus é o Messias, não é não? Eu acho que é, né? Ele senta no trono de Davi, não senta? E o seu reino duraria para sempre. Lembra que Jesus falou isso, o meu reino está chegando? Essa é a minha crença. A igreja é o reino de Deus. E esse reino não ia ter fim. Você imagina isso, gente? Jesus olha para aquela comunidade de donas de casa. Donas de casa, gente. Seu líder acabou de ser assassinado. E ele diz para aqueles 120 que estavam lá para receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes: vocês vão durar para sempre. Todos os reinos vão ser destruídos. Vocês vão existir para sempre. Você imagina isso? Hoje a gente está aqui. Mas eles disseram isso. Jesus disse isso para aqueles homens lá. E eu pergunto para vocês: cadê o Império Romano? Ruiu. Caiu. O superpoderoso Império Romano ruiu. Os outros impérios foram destruídos. O comunismo, suas sociedades implodiram. E a igreja onde está? Ela está aqui. 2000 anos se passaram. Reinos poderosos ruíram, foram destruídos. Mas aquela comunidade de pescadores sobrevive. Cumpriu-se a profecia ou não? Portanto, coragem. Coragem. Para de arregar. Não siga esses pastores frouxos aí, não. Não. Coragem. Coragem para defender o que é certo. Coragem para fazer o que é correto. E para defender a verdade sobre todas as coisas. Esse é o legado daquelas donas de casa que foram para o Coliseu Romano. Porque eu não descendo de frouxos. Eu descendo de donas de casa que enfrentaram leões. Eu descendo de pescadores que enfrentaram o Império Romano. E é isso que você deve ter como pressuposto da sua existência. De que nós estamos aqui para ser luz neste mundo. Para influenciarmos este mundo caído. Para sermos uma bênção onde Deus nos colocar. E sim, por meio da pregação do Evangelho. E quanto mais pregarmos o Evangelho. Porque nós não queremos. Não é na base da espada. Não, é por meio da pregação do Evangelho. E quanto mais pessoas se converterem de verdade, mais cristãos surgindo, para influenciarem a sociedade de maneira positiva. E terem essa disposição de entrarem no debate público. Terem essa disposição. Eu falo, tem muita gente que às vezes eu vou lá e falo, tem muitas pessoas que creem como eu. Eu recebo vídeo assim direto. Eles falam: pastor, meu pastor crê que nem você, mas ele não fala essas coisas. Ele tem medo. Acredita? Eu estava falando hoje ali com alguém, por exemplo, sobre psicologia e outras coisas. Eles creem como eu, mas eles não têm coragem. Eles ficam com medo. Ficam com medo de falar. Nós temos que falar, nós temos que nos posicionar. Porque nós fomos chamados para fazer isso. Nós somos chamados a influenciar de maneira positiva o mundo. Nós somos luz do mundo. Não foi isso que Jesus disse? Que uma cidade, se ela quiser ser vista, ela não é feita em cima do monte. Ele estava falando da igreja. A igreja tem que estar lá em cima do monte, influenciando, sendo um farol para o mundo. É isso que nós fomos chamados a ser. É isso que você foi chamado a ser. E transmitir esse legado da palavra de Deus para influenciar a sociedade de modo geral. Esse é o meu discurso. Que Deus abençoe vocês. E esse meu curso pode voltar lá? É basicamente isso que eu tentei falar aqui agora. É sobre isso, tentar cultivar uma mentalidade cristã. De cada 10 jovens que entram na faculdade, jovens cristãos, 7 se desviam. Por quê? Porque eles não foram preparados. Esse é o meu desejo, tentar preparar essa molecada e os adultos também com uma mente cristã. Deus abençoe, gente. Obrigado. Pastor, obrigado por ser tão corajoso e lutar pela verdade e lutar pela minha geração. Obrigado.